Aproveitando aqui que eu estava falando sobre a lei de Moisés e a lei de Jesus, a diferença das leis, e eu comentei aqui sobre o apóstolo Paulo pegar aquela imagem do Deus sem rosto e colocar, descrever o nosso Deus, o Deus que Paulo seguia, e que as pessoas misturam as coisas. Então eu comentei sobre a lei da atração e a lei da semeadura, que nós temos que ter cuidado com isso. Eu resolvi falar aqui sobre um pouquinho sobre isso. E que me puxa pela memória sobre o Silas Malafaia, colocar o carnaval dentro da igreja e usar esse Deus sem rosto do apóstolo Paulo para usar como exemplo, que estava fazendo igual, na verdade não estava fazendo, né? Isso é sacrilégio, heresia. E também os políticos, né? Os políticos evangélicos do nosso dia, né? Que está nessa parte de temos que tomar cuidado com essa mistura, né? De confundir as coisas. Nós temos que ver, na época do profeta Jeremias, que o profeta Jeremias, ele se achava novo, ele se achava incapaz. Ninguém aceitava Jeremias, está lá em 7 Jeremias, né? O povo adorava o templo, mas não adorava o dono do templo, que era Deus. Jeremias pregava na porta, o povo sacrificava, mas não era fiel de coração a Deus. Era cheio de espiritualismos, mas não era espiritual. Sua confiança estava nos seus israelitas, protegidos por Deus, praticavam todas as festas religiosas e ritos com pompa, mas tinham um coração arrogante. Soberbos, os fariseus se achavam os doutores da lei, né? Os detentores da verdade, confiante com palavras inúteis, enganosas de líderes hipócritas, achavam que Deus era injusto. Eles achavam que Deus era injusto a ponto de os proteger, mesmo pecando com suas soberbas e arrogâncias, né? E nós vemos muito hoje em dia essa soberba, essa arrogância na casa de Deus, achando que Deus, tipo, o pregador lá, o grande da igreja, vai lá, peca, comete adultério, comete outros pecados contra a igreja, contra a família, comete, como se diz, não chega a ser pecado, mas além disso ainda comete crime. E aí eles acham que a igreja tem que proteger, não pode denunciar, entendeu? Eles só afastam da igreja, mas não denunciam, tem que pagar. Então eles acham que se você falar contra eles, por eles ter feito esses pecados, esses crimes, se você os denunciar, você está trazendo contra você, porque Deus falou, ai, não mexei com meus ungidos. Então se eles invertem tudo, esses são casos dos nossos políticos evangélicos do nosso dia, sabe? Eles querem fazer o que eles querem com a igreja de Cristo, com a ovelha de Cristo, não quer que ninguém mexe. Eles confundem a lei da semeadura com a lei da atração, ensinam a você perseguir uma lei da atração, falando que é a lei da quarta dimensão, né, do Poyong-Cho, sei lá, eu fico meio com medo disso. Então a lei da semeadura é diferente. Então a gente tem que tomar cuidado. E tem muito político evangélico hoje em dia. É muito difícil você se levantar contra eles. Eles vão fazendo a politicagem deles e logo você está excluída do meio. Porque você ousou denunciar. Cometem crimes e eles falam que não, que é pecado, não é crime. Então tá muito difícil. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Que essa lei da atração tomou lugar nas igrejas hoje em dia. Você ouve as pessoas falar, você fala assim, peraí, quem é que tá falando? É um curandeiro? É uma pessoa da lei da atração? Não, é um pastor. Então, assim, isso entrou no meio cristão, eles estão usando como uma verdade bíblica, estão usando como uma quarta dimensão, então é diferente. Isso é a deturpação da lei da semeadura. Não tem nada a ver a lei da atração com a lei da semeadura. Você semeou. Então você semeou milho, você vai colher milho. É totalmente diferente. Lá em Jeremias está dizendo assim, ó, põe, palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, né? Dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra. E diz, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorar-lhes ao Senhor. Então o povo adoravam só com a boca, mas o coração estava cheio de interesse. É o que vemos na igreja de hoje. As pessoas adoram só pela boca, mas o coração está cheio de interesse. E aí eles confundem tudo. Você não pode plantar milho e colher feijão. Então, assim, a lei da semeadura é diferente da lei da atração. Quando fala assim, como eu disse no vídeo anterior, Jó disse, o que eu mais temia me aconteceu. Aí falam assim, foi a lei da atração. Jó atraiu. Não, não foi a lei da atração. O que faltou a Jó foi crer e ter confiança em Deus. O diabo usou sua dor, seu medo, para o tentar. Mas foi por permissão de Deus, né, que isso aconteceu. Porque nós não temos poder de co-criar nada. Nós não temos poder de co-criar, como diz essa lei da atração. Nós não temos poder de nada. Deus falou assim, para nós tomarmos cuidado com a nossa palavra. Porque o diabo tá aqui ouvindo o que nós falamos. Ele sabe o nosso medo, ele vai usar isso contra nós. Então isso é totalmente diferente. Isso foi permissão de Deus. Nós não temos esse poder de criar. O que estão ensinando na igreja hoje em dia é misticismo, espiritismo e não espiritualidade. Sabe, porque a gente vê os cristãos defendendo placas de igreja,
sabe? Já mudou tudo. O que era espiritualidade hoje virou política, religiosa. Eles defendem os pastores, eles defendem a placa da igreja, eles defendem mais isso do que Cristo. Eles defendem os líderes, eles obedecem ao mestre, né? Eles vivem numa igreja, mas não vivem em oração com Cristo, não vivem com Cristo. Eles defendem mais a igreja a um líder religioso do que a Cristo, né? Sua salvação não vem da gratidão, sintonizar com o universo, mandar para o universo. Vem de você procurar Deus de todo o coração, conversar, confessar, se arrepender, dizer para Deus o que você é na presença de Deus. Você não é ninguém, você não é nada, mas você precisa dele. Você confessa o seu pecado, você confessa quem você é, você arrepende do todo o teu coração, você morre para você e passa a viver para Cristo. Sem politicagem, sem ser aquele crente político que defende mais ao pastor, os bispos, os apóstolos da sua igreja do que a Cristo. Sem ser aquele político que defende mais o apóstolo Paulo e a doutrina do apóstolo Paulo do que defende a Cristo e as duas leis que Cristo trouxe para nós seguir. Tem gente que briga pelo que Paulo disse, do que Paulo fez, mas não briga pelo que Cristo disse, pelo que Cristo fez. Então nós temos que pegar com os mandamentos de Cristo. Você pode acreditar em Paulo. Não estou dizendo que Paulo errou, não estou dizendo que Paulo. Não, é porque o que está escrito, dependendo da época, foi mudado. Se mudaram muitas letras, tiraram muita coisa. Só que as verdades que Cristo ensinou, isso não foi mudado. Foi 2 mandamentos. Se conseguirmos guardar esses 2 mandamentos com dificuldade, já a porta do céu está aberta para nós, a porta da glória eterna com Cristo. Qual é os 2 mandamentos que Cristo veio nos cumprir, nos ensinar? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amar a Deus sobre tudo. E ao próximo como a ti mesmo. Você cumprindo, você já está fazendo a vontade de Deus, você usando a Cristo como seu exemplo. Não usa Paulo. Podemos pegar Paulo de exemplo? Podemos, Pedro, podemos. Mas não passa a defender essas coisas. Não passa a ser político defensor desses homens. Mas passa a ser defensor de Jesus Cristo. Que aí sim, você vai estar no caminho da reflexão verdadeira. Você vai estar refletindo. Reflita no que Cristo ensinou. Reflita nos seus mandamentos.